Olá pessoal, vamos começar aqui essa videoaula para apresentar o Lazarus, né? Então vou abrir aqui um Google Chrome. No Google ali vou colocar lá Lazarus, que é, vou tirar aqui, só deixar mostrando. Então aqui ó, tem esse lazarus.ide.org, certo? Então nós vamos vir aqui no download, certo? Aqui eu estou usando uma máquina 32 bits, mas você pode usar 64, independente, certo? Ele tem para Linux, tem para Mac também, né? No caso aqui vamos usar ele para Windows mesmo, certo? Ele é um software livre, né? Você não tem necessidade de pagar licença para utilizar ele, e é a ferramenta que nós vamos passar a trabalhar para desenvolver os nossos programas, ok? Ele está baixando aqui, é versão 2.0.10, né? Pode ser uma versão anterior, não tem necessidade, tem as versões 1.8, 1.9, 1.7, todas elas funcionam bem para o que nós vamos fazer, certo? Ela é uma IDE, né? IDE a gente entende que é uma interface de acesso rápido, né, no caso, certo? Para desenvolvimento. E ele trabalha em conjunto com o FreePascal, tá? Vamos fazer alguns programinhas, eu vou mostrar o básico aqui que a gente tem para fazer, certo? Aqui, terminou. Vou mostrar a pasta aqui. Downloads, aqui, vou mandar executar, versão em português, próximo, ele vai instalar nessa pasta, vou pedir div, só para acrescentar aqui, não tem mais nada, segue, ok, criar um ícone na área de trabalho, ok, e vai fazer a instalação. Depois de instalado, a gente vai fazer uma primeira execução, a gente visualizar como é que ele funciona, tá? Vamos criar um programa básico e vou explicar um pouquinho como é que compila ele para a gente poder trabalhar. Bom, a gente vai trabalhar com o Lazarus, porque primeiro que ele é um software livre e você pode implementar, ele tem interface gráfica, tem interface texto, tá? A gente vai começar aprendendo a programação com interface texto e depois vamos migrar ela para interface gráfica, certo? Mas de qualquer forma a gente precisa entender como é que funciona o básico dele, né? E ele é uma versão, vamos dizer assim, free do que é o Delphi. O Delphi também tem uma versão, só que ele é muito mais pesado que o Lazarus, né?
Então, nós teríamos que exigir mais equipamento. Como nós não temos necessidade de usar tudo isso de equipamento, então não tem problema. E outra coisa que a gente não pode ficar usando software sem licenciamento, no caso, certo? Então a ideia é a gente passar a usar sempre software que tenham licença, tá? Em termos de desenvolvimento, vocês vão ver que é possível fazer bastante coisa com ele, certo? A ideia é realmente mostrar o potencial que tem com essa ferramenta, tá ok? Então, só mais um pouquinho que já está terminando. Isso é uma coisa que provavelmente vocês vão ter que fazer no computador de vocês, porque a forma de aprender programação é basicamente fazendo programação, né? E a ideia é a gente vai estar trabalhando toda semana com atividades com o objetivo de fixar. E para que essa fixação aconteça, só tem uma forma, né? Só fazendo. Tá? A programação é que nem andar de bicicleta, você aprende andando. Vai cair, vai começar de novo e a gente vai tocando. Já criou o atalho ali. Concluiu. Ok. Então, venho aqui. Clico duas vezes. Ele vai abrir a IDE, que é a interface de programação. Tá um pouquinho lento, né? Mas é porque essa minha máquina tem pouca memória. Fica tranquilo. Bom, então aqui eu vou iniciar a IDE. Aqui tem o compilador, tem fontes, né? Tem o make, tem o depurador. Vou iniciar a IDE, certo? Na verdade é só a primeira vez que ele vai pedir. Tá aqui. Veja bem, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui em arquivo, eu vou mandar fechar tudo, ok? Aí eu venho aqui em arquivo, novo, tá? E vou vir aqui num programa simples, tá? Ele vai pedir se quer salvar, eu vou dizer que não, tá? Então, o que acontece? Todo programa, quando nós vamos trabalhar, ele tem essa característica, que vai ter um program e o nome do projeto, aqui, certo? Então, eu vou dizer assim, ó, eu vou chamar um programa que eu vou chamar de quadrados. O que é o quadrado? Ó, eu vou colocar aqui, entre chaves, vou dizer que eu tenho argumento de entrada, tenho argumento de saída, tá? O argumento de entrada. Então, eu vou dizer que, para mim, um quadrado eu tenho lado, certo? Eu quero calcular a área e o perímetro. Básico do básico lá da matemática, tá certo? Então, o que eu vou dizer assim? Vou declarar objetos. Dentro desses objetos, então, eu vou dizer que eu tenho lado, tenho área e tenho perímetro. Ok? Em princípio, para a gente entender, eu vou ter um tipo de variável. Vou dizer que o tipo é inteiro. Inteiro em inglês é integer.
ok? Então, o que eu vou vir aqui? Eu vou vir aqui e vou dizer assim, eu tenho lá em cima definido como argumento de entrada. O que é argumento de entrada? Significa que eu vou ter que conhecer. Então, eu vou dizer assim, vou colocar como sendo o que eu vou ler, o que eu vou conhecer, vou colocar como read. Ok? E o que eu vou dar como saída, eu vou dizer que eu vou escrever. Então, write. Certo? Então, eu vou dizer que eu vou escrever a área e vou escrever o perímetro. Ok? Tá aqui. Bom, a operação que eu tenho para fazer com o que eu leio e o que eu escrevo é o processamento. Ok? Então, o que eu vou dizer aqui? Bom, eu vou dizer assim, a área, ela é igual a lado vezes lado. O asterisco aqui serve como multiplicador. O perímetro, eu vou dizer que é lado vezes 4. Opa, aqui. Só que na matemática a gente usa igual. Na verdade, isso não é uma igualdade. Tá? Então, eu vou dizer que ele recebe. E esse recebe, dentro do Pascal, a gente coloca dois pontos igual. Sempre que eu quero fazer uma operação de atribuição, vou colocar recebe. Certo? Bom, em princípio, esse é um programa que funciona. É o primeiro programa básico do básico de qualquer linguagem de programação. Certo? Então, aqui, para a gente poder visualizar ele de uma forma tranquila, eu vou colocar um parâmetro que é useCRT, que é uma variável que vai permitir que eu coloque aqui um read key, que significa leia uma tecla. Tá? Então, veja bem, vou mandar compilar aqui. Ele diz que já deu certo, compilou, ok. E daí ele chama a tela. Bom, eu pedi para ler, não mandei escrever nada, só pedi para ler, certo? Então, vamos supor lá que o lado do meu quadrado valha 5. Deixa eu mudar aqui o tamanho do fonte para vocês poderem ver melhor. Vou colocar um fonte maior aqui, um fonte 20, alguma coisa. Tá lá, 5. Aí ele calculou. Só que calculou e ficou tudo junto. Né? Eu pedi para calcular duas operações. A área, que é lado vezes lado, vai dar 25. E o perímetro, que é 4 vezes o valor do lado, que dá 20. Certo? Então, o que a gente faz? Vamos ajustar o processo para ficar visualmente melhor. Tá? Então, eu vou vir aqui, vou dar um write, que é uma mensagem. Aqui. Vou colocar com aspas simples, entre com o lado. O Pascal, ele aceita só aspas simples, tá? Dependendo da linguagem, é de um jeito ou de outro. Aqui no read, eu vou pedir para ele ler e vou pedir para ele pular uma linha. Então, ele vai pedir na frente do entre com lado e daí ele vai pular uma linha. E aqui na hora de escrever, eu vou também colocar aspas simples aqui. Vou colocar área é 2 pontos, vírgula. Vai escrever a área é. E aqui eu vou escrever, colocar aspas de novo, tem uma vírgula ali, né? E o perímetro é, vou colocar 2 pontos, e vou colocar uma vírgula depois aqui do fecha, aqui, tá vendo? Básico, não fiz nada demais, ok? Vou salvar aqui, chamar como quadrado, tá? Vou vir aqui, vou criar uma pasta, LP2, vou vir aqui, vou chamar de quadrado, ok. Então, ele salvou com o nome quadrado. Aonde? Dentro do C, dentro do LP2. Ok? Então, veja bem. Vem aqui, vou mandar compilar. Aqui, ó. Digitei errado aqui. Isso aqui era para ser uma vírgula, mas é um ponto. Então, ele reclama.
tá? Coloquei uma vírgula agora, ok? Ó, aí ele deu certo, né? Então, entre com o lado. Vou colocar 4 agora. A área é 16 e o perímetro é 16, certo? Vou mandar executar de novo. 5, a área é 25, o perímetro é 20, ok? Aqui, então, é interessante que eu venha aqui em arquivo, eu venha nesse símbolo aqui que é um disquete, né? Muitos de vocês não sabem o que é disquete, mas tudo bem. Aqui vem no salvar, no caso ele já está salvo, por isso que ele não está, né? Não está mexendo, não está. Mas se eu vier aqui, deu uma barra aqui, ó, modificado aqui, tá vendo? Aí eu venho aqui, arquivo, salvar, certo? Aí ele salvou aonde? Ó, vou mandar salvar com, ó, tá, disco local, CLP, nome quadrado, ok? Eu mando salvar, ele vai pedir se eu quero substituir, vou mandar substituir. Então, vou fechar aqui, certo? Vou abrir o Lazarus de novo. Ele volta com o programa lá, mas eu poderia ter fechado. Vamos fechar tudo. Aí eu vou mandar abrir o arquivo. Abrir. Quero editar o programa de novo. Ó, veja bem. Está no disco, local C, LP2, quadrado. Abrir projeto? Abrir projeto. Acho que alguma coisa deu errado. Abrir. Aqui. Peguei, cliquei no errado. Ok? Tá aqui o programa de novo, tá? E aí você pode usar aqui normalmente. Pode alterar. Esse carinha aqui, que esse play aqui, ele vai compilar e vai pôr para funcionar, executar. Tá vendo? Você clica aqui, ele vai executar. Se der alguma coisa errada, a gente tem que começar a procurar onde está a coisa errada, certo? Ó, 6, 36 e 24, ok? Eu dou uma tecla, ele fecha o programa, tá bom? Mas a ideia era mais mostrar como é que a gente instala ele para vocês poderem utilizar, tá joia? Beleza.